Boa noite, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham pelo YouTube, no canal do Centro Espírita Caminho do Evangelho. Esse Centro Espírita que está nos oportunizando cada vez mais trabalhar e aprender de maneira online, nesses momentos aí de pandemia. Lembrando, então, que toda terça-feira, quarta-feira e sexta-feira nós temos a nossa palestra aqui disponível pelo YouTube, bem como toda segunda-feira, às 10 horas, nós temos o nosso Evangelho no Lar. Então se inscreva no nosso canal para que possa aí receber as notificações e estar acompanhando a gente. Lembrando também que o Centro Espírita Caminho do Evangelho possui os seus estudos, continua com seus estudos e evangelização infanto-juvenil de maneira online. Então, se você ainda não está participando de um grupo de estudo ou não sabia que seu grupo de estudo pode estar funcionando, então procure seu coordenador de grupo de estudos e os pais e responsáveis, bem como os jovens, podem ir atrás do coordenador de juventude ou coordenador do departamento de infância e juventude para receber aí as informações acerca da evangelização. Porque nesse momento, nada mais importante do que nós nos edificarmos, nós nos prepararmos, nós estudarmos essa doutrina maravilhosa que nos traz esses ensinamentos, nos acalma nos momentos de aflições. Antes de mais nada, vamos à nossa prece e aí damos início à nossa palestra de hoje. Pai amado, querido Mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos por tudo que tem nos dado, por tudo que nos tem oportunizado nesses momentos, por mais difíceis que são, por mais difíceis que estejam esses momentos, por todo esse momento de pandemia, por todo esse caos que ainda estamos vivendo, toda essa insegurança, que possamos confiar em Ti e nos Seus bons espíritos para que nos guiem hoje e sempre. Pedimos que ilumine todos os nossos irmãos encarnados ou desencarnados que mais necessitam do Teu auxílio, do Teu amparo, do Teu apoio. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. O tema proposto para a noite de hoje está lá no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis, do item 6 a 8, observai os pássaros do céu. E esse item, ele começa com a seguinte passagem evangélica. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros no céu, não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós, os que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se a Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira ervas do campo, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades dela.
Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Essa passagem está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21 e versículo 25 a 34. Não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Se tomarmos esses ensinamentos ao pé da letra, ele vai contra toda a previdência, todo o trabalho e, consequentemente, sobre todo o progresso da humanidade. Todo o progresso nosso quanto espíritos imortais no caminho da evolução. Além disso, seria uma negação completa de todo o ensinamento de Jesus. E aí fica o questionamento: será que Jesus ele é contraditório? Jesus em algum momento ele foi contraditório? Ou somos nós que muitas vezes não sabemos interpretar os seus ensinamentos? Fazendo uma analogia, seria basicamente assim: nós estamos num período de pandemia, né? Estamos passando por um período aí complicado, no qual não temos vacina para o Covid-19, não temos efetivamente um remédio que cure de todos da mesma forma o coronavírus, que cure o coronavírus de uma maneira geral. Então, assim, temos várias e várias peculiaridades. E aí, temos diversas orientações quanto ao uso de máscara, quanto ao uso de álcool em gel, sobre toda a higiene que devemos fazer, sobre não ter contato com outras pessoas, sobre não fazer aglomerações. E aí, como eu sou uma pessoa com muita fé, eu sou uma pessoa abençoada por Deus, eu vou dizer o seguinte: não, Deus vai cuidar de mim, Jesus vai cuidar de mim, eu tenho fé. Eu tenho fé que isso vai acontecer, então eu não preciso usar máscara, eu não preciso cuidar da minha higiene, posso viver de uma maneira normal que não vai ter problema nenhum. Vou fazer churrasco, vou fazer festa, vou sair sem necessidade, vou passear no shopping no final de semana. Afinal, Deus está cuidando de mim. E daí chega um determinado ponto e eu pego o coronavírus. Fui lá e peguei coronavírus e eu me revolto, porque, poxa, eu tô lá, eu li lá no capítulo 25 do Evangelho que eu não preciso me preocupar. Deus está cuidando de mim, Deus está me protegendo. E aí são os erros de interpretação. Nós temos que tomar todo o cuidado necessário, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus cuida, obviamente. Jesus e todos os espíritos superiores nos auxiliam, obviamente. Mas é necessário fazer a nossa parte. O que o ensinamento ele nos quer dizer é principalmente com relação à simplicidade. Porque senão, que de nada valeria todo esse sentimento que nós temos internamente de progredir. Todos nós nascemos com esse sentimento de querer progredir. Todos nós temos esse sentimento de progresso dentro de nós. Pois, como diz lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Sendo a lei do progresso uma dessas leis, então, naturalmente, nós temos esse desejo, nós temos esse sentimento de progresso. E o ponto principal é: como é que eu posso progredir sendo simples? Como é que eu posso progredir sabendo o que é necessário? E aí, na questão 715, Kardec faz a excelente pergunta: como pode o homem conhecer o limite do necessário? E os espíritos respondem: aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Como, por exemplo, como é que eu sei o quão saudável eu estou? Fisicamente, por exemplo.
se eu estou comendo bem, se eu não estou comendo bem, ou então se eu estou fazendo uma refeição que está muito gostosa e vou lá e eu como, estou satisfeito, mas, poxa, está muito gostoso, então eu vou comer mais ainda. E daí é a partir das experiências, né? Naturalmente o nosso corpo ele se regula e nos mostra quando que está bem, quando que não está bem, mas nós mesmo assim, por desejo, nós vamos lá e ultrapassamos esse necessário. Ou então, como na questão 717, Kardec pergunta sobre a questão do supérfluo às custas dos outros. O que acontece se eu começar a ter o supérfluo às custas dos outros? Eu vou ter que pagar por esse supérfluo, por esse dano que eu estou causando ao outro em algum momento. Vamos pegar um exemplo simples que todos nós vivemos. No início da pandemia, aqui no Brasil, o preço do álcool em gel ele subiu exponencialmente. Ele subiu de uma maneira onde você ia comprar um frasquinho, ele era um absurdo, era R$10 mais ou menos. Então, e era uma necessidade básica. Até então, para qualquer um poder sair. Não se tinha toda essa legislação, todo esse conhecimento que nós temos hoje, que nos permite que a gente vá fazer as atividades essenciais para nós de uma maneira mais segura. Não 100% segura, mas mais segura. E aí que entra esse ponto de que tudo aquilo que o nosso egoísmo e o nosso orgulho, seja ele quanto sociedade ou como indivíduo, ele põe a mão, esse orgulho, esse egoísmo põe a mão, ele extrapola, ele prejudica alguém. Ele vai prejudicar um irmão necessitado, ele vai prejudicar famílias necessitadas, vai me prejudicar. E o que eu posso fazer para melhorar? Aí entra o grande ponto que a doutrina espírita traz. A doutrina espírita nos traz todo esse ensinamento de como nós podemos destruir esse materialismo enraizado em nossa sociedade, enraizado em nós mesmos, respeitando os limites de cada um e nos ensinando, nos fazendo compreender que em um momento como esse, de pandemia, eu não posso ser egoísta. Se eu for egoísta, aí sim eu vejo quanto as pessoas são prejudicadas pelos meus atos. Dando continuidade, será que Deus nos deu meio, né, de conseguirmos o necessário? Se nós falamos que o nosso egoísmo ele faz com que a gente vá atrás do supérfluo muitas vezes, e assim, não é errado, de maneira nenhuma não é errado que eu queira ter conforto e bem-estar na minha vida. Não é errado que eu queira muitas vezes ter o supérfluo. Todos nós temos alguma coisa de que temos apego, temos um desejo aqui na Terra. Só temos que cuidar a forma como vamos tratar. Nós não podemos tratar as coisas materiais acima das coisas espirituais. Não podemos tratar as coisas acima das pessoas. E é esse maior ensinamento que Jesus nos traz nessa passagem. E como é que nós vamos, então, voltando à questão do Livro dos Espíritos, como é que nós vamos conseguir esse necessário? Nós temos um meio de conseguir esse necessário? A questão 704 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir? Certo, e se ele os não encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver, sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa a razão por que faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que habitam,
visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Esse ensinamento, essa questão, ela toca bem na nossa ferida. Ela toca bem lá no fundo em todo o nosso egoísmo, todo o nosso materialismo que nós ainda temos dentro de nós. E que ainda é difícil trabalhar, mas aos poucos nós vamos respeitando as nossas limitações, nós vamos nos melhorando para progredirmos, pois ainda estamos no estágio de infância / adolescência espiritual. Nós ainda estamos trabalhando essa maturidade dentro de nós. Estamos vendo que realmente as coisas boas, as coisas espirituais são melhores para nós do que somente as coisas da terra, somente as coisas materiais. Então não é necessário nenhum desespero, não é necessário jogar fora tudo que eu tenho de supérfluo. É ver como é que eu vou trabalhar essa questão. Então, a principal palavra desta noite nós podemos definir como simplicidade. E a simplicidade também envolve essa fé que nós temos. A fé de que as coisas vão melhorar. Quantas vezes nós estamos em um momento difícil, nós estamos passando por um momento complicado, onde nós estamos preocupados, e quando nós menos esperamos, surge uma solução. Diversas vezes, durante uma noite de sono, durante um banho, as ideias surgem, porque nós estamos relaxando, estamos confiando, pondo na mão de Deus. Quando nós não temos mais nada a fazer, aí que estamos mais bem guardados por Deus. Quando nós fizemos todo o nosso melhor, nós estamos inteiramente nas mãos de Deus. Então, não significa de maneira nenhuma que eu precise abandonar o conforto ou os bens materiais. Afinal, nós estamos em um mundo material, mas não necessariamente precisamos ser materialistas. Não precisamos dar valor às coisas mais do que damos valor às pessoas, aqueles que estão ao nosso redor. Outra questão que Jesus nos traz nessa passagem, principalmente nos comentários de Kardec, é sobre a administração dos bens terrenos. Como é que nós estamos administrando os bens terrenos? Considerando que a terra, Jesus não ia fazer, como governador do nosso planeta, não ia permitir que o planeta não produzisse o suficiente para o nosso consumo. Será que então, se Jesus e Deus não permitem que isso aconteça, será que não somos nós que estamos fazendo alguma coisa errada? Como, por exemplo, somente agora, durante a pandemia, onde muitos países e muitas empresas fecharam as portas ou diminuíram a produção, é que nós estamos chegando próximo aos níveis de poluição dos tratados internacionais. Então, olha como o nosso consumismo desenfreado ele tem afetado a administração dos bens terrenos. E quando eu digo bens terrenos, eu digo bens naturais, da nossa natureza. Como é que nós vamos lidar com isso? E aí entra um outro desafio da administração dos bens terrenos. Se eu não tenho, ou eu não tenho nada, ou eu posso ter tudo. Por exemplo, os desafios da riqueza. Se eu sou uma pessoa rica, eu posso ter tudo de supérfluo na minha vida, eu simplesmente ignoro. Aí uma problemática muito grande posteriormente com o mundo espiritual. Quando eu desencarnar, eu vou ver que estou jogando fora uma oportunidade de melhoria. Mas se ao contrário, eu começo a colocar os meus recursos em prática para a melhoria do nosso planeta, para a melhoria da minha sociedade, para a melhoria da minha comunidade, na comunidade que eu vivo, eu estou fazendo alguma coisa, estou fazendo a minha parte.
O que eu não posso é deixar que o egoísmo faça com que eu permita um consumismo desenfreado da minha parte e foque só no supérfluo, dê valor somente às coisas materiais. Onde eu foque somente nas coisas materiais. Ou então, se eu não tenho nada, o meu foco passa a ser conquistar as coisas, independente de quem eu passar por cima, independente de quem esteja na minha frente. Nós temos que tomar cuidado para não desviarmos do nosso objetivo principal, que é o quê? Evoluir. É possível evoluir passando por cima das pessoas? É possível evoluir sem amar, sem ser caridoso, sem ser fraternal? É possível? Até onde tudo que eu estudei até hoje no Espiritismo, e até mesmo fora do Espiritismo, em outras religiões, em outros ensinamentos, né? Somente através do bem, somente através do amor, somente através da fraternidade, somente através da caridade, que eu vou conseguir ser melhor, que eu vou conseguir evoluir, que eu vou conseguir algo melhor para mim, acumular os bens no céu. Como diz na própria passagem, voltando lá no começo da fala de Jesus: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos. E esse é o maior ensinamento que Jesus nos traz nessas reflexões da noite de hoje. A simplicidade de acumular os tesouros no céu, através do bem, através da caridade, através da fraternidade. Sem ignorar a questão do bem-estar. Ela faz parte da nossa vida. Nós podemos sim ter bem-estar, ter um conforto, sem sermos supérfluos. Então, fica o desafio lançado, fica a reflexão lançada de como é que nós estamos trabalhando toda essa questão dentro de nós. Fácil? Não é. Muito pelo contrário, é muito difícil, pois somos sempre, desde pequenos, induzidos ao materialismo. Somos desde pequenos induzidos ao consumismo, a ter sempre o que há de material de melhor. E muitas vezes esquecemos aí os bens espirituais. Meus amigos, fica aí minhas singelas reflexões da noite, que o Espiritismo nos traz toda essa reflexão, que possamos assim, fica o convite para a leitura do próprio capítulo, também das partes das leis morais ali do Livro dos Espíritos, bem como toda a obra kardeciana, e que possamos agora acalmar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos, nos manter conectados com a espiritualidade amiga, com Jesus. Pai amado, querido Mestre Jesus, amigos espirituais, nos auxiliem, nos amparem hoje e sempre, e agradecemos do fundo do nosso coração pelas oportunidades que temos na nossa vida, tanto de ensinamentos, tanto de estudo, quanto de práticas no nosso dia a dia. Nos ilumina, nos ampara, hoje e sempre. Que assim seja.